nos retira ao acaso. Ele não nos reúne, não nos separa ao acaso. Ele tem propósitos divinos em nosso favor. E é por isso que nós estamos aqui neste fim de semana, para vivermos os propósitos divinos. Bendito seja o nosso Deus por isso, amém? E para que nós possamos então viver essa primeira pregação, não sei se todos vocês têm conhecimento, toda a renovação carismática do Brasil tem sido chamada por Deus a viver essa dimensão do encontro para coordenadores e, quando possível, também que estejam os núcleos. Lá no Distrito Federal, em fevereiro, nós tivemos também o nosso encontro. Todo o conteúdo desses encontros que acontecerão em todos os estados do Brasil, e também já aconteceu no Distrito Federal, eles têm a mesma base de conteúdos, de inspiração divina. O que para nós é uma grande graça. O que a Bahia vive nesse fim de semana, Deus conduzirá o Brasil a viver, em cada porção desse território. E isso cresce em nós a dimensão da unidade, a dimensão da graça. Porque a comunhão, ela confere a nós uma graça ainda maior. Ela potencializa a nossa unção. Então hoje, o estado da Bahia está em comunhão com toda a renovação carismática do Brasil. E isso é uma grande graça. E para esse primeiro tema, dessa primeira pregação, eu quero convidar vocês a olharem aqui para esse ambão. Todos veem? O ambão nos ajudará a compreender o tema dessa primeira pregação. E aí, olhando para esse ambão, vocês conseguem me dizer quais são as dimensões desse ambão? Quais dimensões existem nesse ambão? Vocês lembram o que é dimensão? Dimensão é a extensão medível. São os sentidos que há em um corpo, em um objeto. De altura, largura, comprimento. Ficou fácil agora, não é? Então, quais são as dimensões que vocês conseguem ver aqui neste ambão? Altura. A altura, então, é aquilo que vai lá da parte inferior até a superior. Então, podemos dizer que aqui está no sentido vertical a altura desse ambão, não é assim? E o comprimento? O comprimento, vou dar uma dica, é o lado maior. O comprimento está onde desse ambão? Aqui na frente? É, não é? Aqui é o lado maior. Então, o lado maior é chamado de comprimento. E o lado menor, por eliminatória, é chamado de largura. Não é assim? Então, aqui do lado eu tenho a largura desse ambão. São Paulo, aos Efésios, no capítulo 3, versículo 18, disse assim: a fim de que possais, com todos os cristãos, compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, isto é, conhecer a caridade de Cristo, que desafia todo conhecimento humano. Sejais cheios de toda plenitude de Deus. Aqui São Paulo fazia uma súplica para que o povo pudesse compreender o amor de Jesus Cristo. E ele falava da altura, da largura, do comprimento, do conhecimento de Deus, que ultrapassa todo conhecimento humano. E isso nos faz plenos de Deus. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? O tema dessa pregação é dimensões do serviço cristão. Qual é a altura, a largura, o comprimento?
Qual é a extensão medível que deve ter o nosso serviço cristão? O tema: dimensões do serviço cristão. Então, quando eu falar de dimensões, vocês vão ver que é aquilo que se dá nas extensões medíveis. Aqui, nós não falaremos de todas as dimensões do serviço cristão, porque Deus, Ele é infinito. Conseguimos medir a Deus? Por isso que São Paulo falou que o conhecimento de Deus ultrapassa toda a nossa capacidade humana. Mas, com a graça de Deus, aqui, nós veremos algumas dimensões do nosso serviço cristão. E o nosso serviço cristão significa, a palavra cristão significa ser um outro Cristo. Então nós vamos aqui mergulhar em algumas dimensões que podem nos caracterizar como outros Cristos por meio do nosso serviço. E aí servir é o meio, o nosso serviço cristão é o meio de dar continuidade à missão salvadora de Jesus. Quando eu e você dissemos sim a Deus, nós dissemos porque nós queremos dar continuidade ao serviço de Cristo no mundo, a cada um dos seus filhos amados. E para nós é uma honra, é um presente, é uma graça, que também confere a nós muita responsabilidade, não é? Mas é uma graça, uma honra servir a Deus. Quem aqui se sente honrado de ter sido escolhido por Deus para servi-lo? Diga: eu. Irmão, o serviço a Deus causa alegria no seu coração. Te faz perceber o quanto é honroso essa escolha de Deus. Irmão, servir a Deus é uma grande graça. Por vezes nós achamos que servimos a Deus porque não havia outros que quisessem servir. Não. Nós servimos a Deus porque Deus, assim, desde toda a eternidade, já havia previsto, já havia predeterminado que o serviço dele se estendesse por meio do nosso serviço no mundo. E aí, dentro dessa dimensão dessas dimensões do serviço cristão, a primeira dimensão que nós nos deparamos é com a dimensão identitária, que vem de identidade. Qual é a identidade? Essa dimensão identitária vai falar da identidade do nosso serviço. Como que nós identificamos, reconhecemos a identidade do serviço cristão? Se dá em 4 palavras muito conhecidas por nós. A primeira delas é a escolha. A nossa identidade de servos de Deus, a nossa identidade de serviço a Deus, ela se dá por uma escolha. Uma escolha de Deus em nosso favor, primeiramente. Antes que nós o escolhêssemos, Ele já havia nos escolhido. Antes que no seio materno fôssemos formados, Ele já nos conhecia e amava. Deus nos escolheu primeiro. E essa dimensão identitária passa por uma certeza de escolha. Deus nos escolheu. E escolher é separar, selecionar, elegeu. Sabe por que você está aqui? Porque Deus te escolheu. Deus te separou, te selecionou, te elegeu como servo dele. Servo dele coordenando um grupo de oração, servo dele compondo o núcleo de serviço de um grupo de oração, servo dele coordenando uma diocese, servo dele coordenando um ministério. Deus te escolheu.
Deus me escolheu antes mesmo que nós imaginássemos que Ele existisse. Ele já existia e já nos havia escolhido. E nós precisamos ter isso muito claro. Nós estamos aqui porque Deus, assim como Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu primeiro. E tendo nos escolhido, Ele nos chamou. Ele nos chama, e a palavra chamar significa pronunciar em alta voz o nome de alguém para que venha. É convocar, é despertar alguém ao seu encontro. O Catecismo da Igreja Católica, no número 878, nos ensina que o chamado é pessoal, para ser testemunha pessoal, assumindo cada um uma responsabilidade diante daquele que dá a missão. Deus não chama a multidão, assim como Ele não ama a multidão. Deus chama o indivíduo, individualmente, a cada um. Veja, na escolha dos apóstolos, dos discípulos, Jesus foi ter com cada um. Deus já os havia escolhido, mas Jesus foi ter com cada um deles para falar do chamado. Assim como Deus foi ter com cada um de vocês, assim como Deus foi ter comigo e me chamou, falou: Keila, vem e segue-me, vem servir a mim. E esse chamado, ele ressoa na alma do escolhido, mesmo quando nós não queremos, quando nós tememos, quando nós vacilamos, a força do chamado é maior do que toda a nossa fraqueza, infinitamente maior. Por isso que ainda que nós não queiramos, o chamado de Deus, ele ressoa, ele ecoa na nossa alma. E isso faz parte da identidade do nosso servir. Nós fomos escolhidos, nós fomos chamados, mas também somos capacitados por Deus. Ser capacitado, capacitar, é ensinar, é tornar hábil, tornar bom para um determinado serviço, tornar alguém competente para aquilo. Servimos porque somos capazes? Você serve a Deus porque você é capaz disso, sim ou não? Não somos capazes. Dentro da escolha de Deus, do chamado de Deus, Ele vem com toda a sua graça sobre nós e nos capacita. Nos capacita nos ensinando aquilo que nos é necessário, nos torna hábeis, capazes, competentes para cumprirmos com a missão que Ele nos designou. Claro que a capacitação divina, ela é potencializada pela cooperação humana. Quando eu coopero com a graça, o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus, ele é potencializado na minha vida. E como é que eu e você, como é que nós cooperamos com a graça? Quando nós nos damos ao conhecimento de Deus. Ao conhecimento de Deus por uma vida de oração, ao conhecimento de Deus por uma vida de busca do conhecimento de Deus, das Sagradas Escrituras, dos ensinamentos da igreja, daquilo que vai nos planificando de subsídios para que Deus haja. Deus, Ele nos capacita e cabe a nós cooperarmos com a graça para que essa capacidade seja potencializada. E dentro dessa dimensão identitária, depois de nos escolher, chamar, capacitar, Ele nos envia. Ele nos manda ir. Enviar é fazer ir, é mandar alguém ir em seu lugar, é confiar uma tarefa. Quando Deus nos escolheu, nos chamou e nos capacitou, logo Ele veio com um envio. Vai, Keila. Qual é o seu nome? Vai em meu nome.
vai àqueles que eu não posso ir fisicamente. Hoje, irmãos, nós somos as mãos de Deus, o olhar de Deus, os braços de Deus, o corpo de Deus no mundo. Ele nos envia a ir em seu nome, Ele nos manda ir, Ele nos confia uma tarefa de sermos o rosto dEle no mundo, de sermos a presença dEle no mundo, de sermos outros Cristos. Assim o Senhor nos envia. O documento 105 da CNBB vai nos dizer que o serviço do leigo, ele não é menos importante do que o serviço do clérigo. E a importância desse serviço, do serviço a Deus, não se dá pela função. A importância do serviço a Deus não se dá pela função que nós ocupamos. Eu não sou mais ou menos importante que você por conta da função que nós ocupamos. A importância do nosso serviço, a importância do nosso sim a Deus se dá a nós pela graça do batismo, que nos confere a dignidade, o chamado a servirmos a Deus com a nossa vida, a sermos Cristo no mundo. Então essa dimensão identitária, ela vai nos identificar como servos do Senhor, escolhidos, chamados, capacitados e enviados a ser presença de Deus no mundo. Essa é uma das dimensões do nosso serviço e nós não podemos esquecê-la, porque é por meio dessas dimensões que nós faremos aquilo que São Paulo disse no capítulo 3 aos Efésios, a fim de que possais com todos os cristãos compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, isto é, conhecer a caridade de Cristo, que desafia todo conhecimento, e sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Nós só serviremos bem a Deus quando nós entendermos que há uma identidade na dimensão do nosso chamado, uma identidade permeada por tudo isso. A segunda dimensão é a dimensão salvífica, que vem da salvação, pois a missão de Jesus, como nos fala São João no capítulo 3, versículo 16 do Evangelho, São João nos fala que a missão de Jesus é uma missão de salvar. E oportunamente Jesus disse: eu vim procurar e salvar o que estava perdido. Quando nós servimos a Deus, o nosso serviço se torna uma extensão da mão de Deus na continuidade da sua obra salvadora. O nosso serviço a Deus é nós dizermos: sim, Senhor, faça de mim uma extensão da tua mão e dê continuidade à sua obra de salvação. Quantas pessoas, irmãos, são alcançadas por Deus por meio do seu servir? Quantos de nós que aqui estamos fomos alcançados pela mão de Deus por meio de outros que nos antecederam? Quantos de nós, no tempo presente, somos alcançados por Deus por meio do serviço dos irmãos? Será que nós aqui estaríamos se outros não tivessem dito: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Eis-me aqui, Senhor, para ser extensão da sua mão lá na realidade do grupo de oração, para ser extensão do teu olhar lá no grupo de oração, para ser extensão do teu amor lá no grupo de oração. A nossa missão, o nosso serviço a Deus passa por uma dimensão de salvação. Deus nos envia para que muitos outros possam viver a experiência de salvação, para que muitos outros possam viver a experiência de encontro pessoal com Deus. Por isso que nós, no nosso serviço, somos chamados a renunciar tudo que nos distrai
e nos tira desse foco. Somos chamados a renunciar toda luta de poder, de prestígio pessoal, de autopromoção, de autopreservação, de interesses diferentes do interesse da salvação. O que deve mover, irmãos, o nosso serviço a Deus é um desejo profundo de que muitas almas sejam salvas. Quando o nosso servir for assim movido, nós iremos à reunião de oração do grupo de oração, porque aquele dia é dia de salvação. Nós iremos ao núcleo de serviço, porque aquele dia é dia de salvação, é dia de resgate. Nós faremos seminários de vida, experiência de oração, o que quer que façamos, porque aquele momento é um momento oportunizado por Deus para a salvação. Eu vim procurar e salvar o que estava perdido. E isso Deus hoje faz por meio de mim, por meio de você. A terceira dimensão do nosso serviço é a dimensão relacional, que se dá no relacionamento. Relacionar-se com o outro. O serviço a Deus exige uma estreita comunhão com aquele que nos escolheu, chamou, capacitou e enviou. São Francisco Xavier, padroeiro das missões, ele diz que a missão é o extravasamento da graça recebida aos pés do Mestre. A missão é o extravasamento da graça recebida aos pés do Mestre. Não pode ir aquele que não veio ao encontro do Mestre. O ide, a missão, só tem sentido quando ele corresponde a um vinde a mim. Antes de enviar, Deus chamou. A dimensão relacional do nosso serviço a Deus passa por uma estreita relação com Deus. Quanto mais eu estou com Ele, quanto mais eu gasto tempo, quanto mais eu invisto tempo da minha vida me relacionando com Deus, mais eu posso ser voz de Deus no mundo. Mas eu posso ser manifestação de Deus no mundo. Ora, enviar é mandar alguém ir em seu lugar. Mas como que nós iremos, em nome de Jesus, como que nós iremos ser outros Cristos, se não aos pés do Cristo, se não aos pés do Mestre, aprendendo dele como viver a missão? Não há missão autêntica se ela não for validada aos pés do Mestre. Como que você tem ido à reunião de oração do grupo de oração? Como que você tem ido ao núcleo de serviço? Como que você tem ido às missões que Deus te confiou? Essa missão só será válida, autêntica, se ela antes for precedida pela experiência relacional. De relacionar-me com Cristo, de me colocar aos pés dele, de conhecê-lo mais e mais. Em janeiro de 2018, o Jim Murphy, que era o presidente do ICRIS, ele disse ao Conselho Nacional da Renovação Carismática: espero que nunca tenhamos que fazer essa escolha. Mas, se um dia tivermos que escolher entre sair em missão ou nos relacionarmos com Deus, escolhamos o relacionamento com Deus. Que nunca tenhamos que fazer essa escolha, mas se tivermos que fazê-la, que nós escolhamos estar aos pés do Mestre, porque nós não damos aquilo que nós não temos. Como que eu posso ir à reunião de oração, à missão, sem antes ter colhido aos pés do Senhor? Se tivermos que escolher entre ir ou vir ao Mestre, que nós possamos
vir ao Mestre, estarmos aos pés dele. A quarta dimensão do nosso serviço é a dimensão comportamental, que vem de comportamento, de como eu me comporto, como eu ajo. E aí, o serviço cristão exige um testemunho de santidade. No parágrafo 116 desse mesmo documento 105 da CNBB, a igreja nos diz assim: a santidade de vida torna a igreja atraente e convincente, pois os santos movem e abalam o mundo. A santidade de vida torna a igreja atraente, atrai, e torna a igreja convincente, convence, pois os santos movem e abalam o mundo. As pessoas são atraídas a Deus pelo testemunho que nós damos dele, numa vida de santidade, numa vida de luta. E essa é a dimensão comportamental. Não pode haver outro comportamento na vida de um coordenador, na vida de um servo, senão um comportamento coerente, condizente com a santidade de vida. Se as pessoas não têm vindo a Jesus, é porque o nosso testemunho não é atraente, é porque o nosso testemunho não convence. Porque, irmãos, quando nós olhamos para a vida dos santos, aqui a gente tem uma foto de Padre Pio, não é assim? Ali. Gente, quando nós olhamos para a vida deste homem, quantas pessoas foram atraídas a Deus pelo testemunho dele? Quantas pessoas foram convencidas de que Deus é Deus pelo testemunho de santidade? O mundo grita, a criação, ela anseia pela manifestação dos filhos de Deus. A criação anseia porque ela precisa ser abalada, ela precisa ser transformada pelo testemunho que nós damos. Se as nossas realidades não têm sido mudadas, irmãos, é porque eu e você não estamos dando um atraente e convincente testemunho de santidade. E isso é dimensão comportamental. Como eu me comporto no meu serviço a Deus. Todo aquele que está em Cristo, nos fala São Paulo, na segunda carta aos Coríntios. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Eis que um novo céu, uma nova terra se descortina na vida daquele que está em Cristo. Por isso, Ele nos chama a nos afeiçoarmos às coisas lá do alto. Afeiçoar-se é apegar-se, não é assim? Quando nós estamos afeiçoados, apegados, ligados às coisas do alto, nós começamos a viver uma luta cada vez maior para estarmos de acordo com as coisas do alto. Nós somos atraídos, nós somos convencidos de que não há graça maior que estar na presença de Deus. E esse testemunho de santidade, ele se pauta numa busca constante de conversão sincera. Nós que aqui estamos, irmãos, não estamos porque somos já perfeitos. Quando vier o perfeito, o imperfeito desaparecerá, não é assim? Quando chegar a perfeição da nossa santidade, nós viveremos a alegria definitiva do encontro com Deus da nossa vida. Quando chegarmos à perfeição, à santidade plena, nós viveremos diante daquele que é o sentido maior de toda
toda a nossa existência. Mas enquanto aqui estivermos, amados, nós ainda pecaremos. Nós ainda precisaremos de conversão, e não é uma conversão de uma primeira experiência de encontro pessoal com Deus, é uma conversão hoje, uma conversão agora, do meu comportamento diante do chamamento que Deus me faz. Não é possível servir a Deus sem um comportamento de santidade, porque não convence, não atrai, não chama outros à sua presença. E essa conversão sincera sempre pautará um caminho que me faz querer mudar. Eu olho para a minha vida e preciso desejar mudar aquilo que não está de acordo com a santidade de vida que Deus espera de mim. Eu preciso pedir ao Espírito a graça do arrependimento. Irmãos, quantas vezes nós não somos capazes de nos arrepender, mesmo quando nós sabemos que agimos errado? Se nós examinarmos cada um a si mesmo, nós veremos que muitas vezes nós erramos, pecamos, mas nós não nos arrependemos. Sabe, não há confissão verdadeira sem arrependimento, não é assim? Eu vou confessar-me, mas se não houver arrependimento, não há perdão. Se não houver um desejo de querer mudar, não há arrependimento. E aí nós precisamos pedir ao Espírito a graça de um verdadeiro arrependimento, de um verdadeiro desejo de mudar, e arrependendo, contar com a graça, com a ação indispensável do Espírito. Vem, Espírito Santo, mostra-me onde o meu testemunho não é coerente. Mostra-me onde o meu testemunho não é atraente, onde o meu testemunho não é convincente de que Deus é o Senhor de todas as coisas, de que servir a Deus vale a pena. Quantas pessoas não buscam a Deus, mas se afastam de Deus pelo nosso contra-testemunho. Senhor, me convence, me mostra onde eu não estou agindo de acordo com a santidade de vida que o Senhor deseja. Isso não pode ser, irmãos, uma vez. Isso precisa ser todos os dias. Isso precisa ser todos os dias, porque todos os dias nós pecaremos. Mas todos os dias nós teremos a graça de nos encontrarmos com a misericórdia divina. Teremos a graça de nos encontrar com esse Senhor que não faz outra coisa senão amar-nos. Além da dimensão da santidade de vida, a dimensão comportamental passa pela obediência. Um coordenador, um servo desobediente é um ótimo mau exemplo. Por trás de um coordenador desobediente, você pode esperar uma leva de servos desobedientes. Por trás de um servo desobediente, você pode esperar uma leva de pessoas desobedientes. A obediência é um dos pilares que sustentam a nossa autoridade espiritual. Se nós não obedecemos de coração, sabe, a castidade ela não começa no exterior, ela é interior. A obediência, ela não vale exterior, ela precisa ser uma obediência interior. Isso dá essência à nossa ação, à nossa vida. E Deus nos falou isso. Deus falou à Renovação Carismática Católica do Brasil. Quem aqui serve a Deus e se reconhece como servo de Deus nesse movimento de renovação carismática? Diga: eu sou teu servo, Senhor.
Muito fraco. Eu sou teu servo, Senhor. Então foi para você, foi para mim, que o Senhor disse lá no Circo Máximo, quando nós comemorávamos o jubileu de ouro da renovação carismática no mundo, 50 anos dessa corrente de graça, por meio da PET, o Senhor disse a renovação em profecia, e uma profecia que talvez muitos de vocês conheçam. A profecia dizia assim: levantem os vossos olhos, levantem os vossos olhos. Levantem os vossos olhos e vejam, os campos já estão brancos e prontos para a colheita. E se vocês me obedecerem, se obedecerem à inspiração do meu Espírito, vocês ainda verão infinitamente mais do que possam pedir ou imaginar. Vocês verão o meu poder, o poder do meu Espírito descer sobre a raça humana. Eu lhes digo, os campos já estão brancos para a colheita, mas eu preciso da vossa obediência, preciso da vossa docilidade, preciso da vossa fé, e então vocês ainda verão maravilhas que os surpreenderão, infinitamente mais do que vocês possam pedir ou imaginar, para a glória do meu nome. Por 3 vezes nessa profecia Deus falou que precisava da nossa, que confere a nós uma verdadeira autoridade espiritual. Eu vou fazer só porque fulano de tal falou que é para fazer, mas eu discordo completamente disso. Isso não é obediência benfazeja, isso não é obediência interior. Senhor, ainda que eu discorde, convence o meu interior da graça que há na obediência. E aí uma grande santa da igreja já nos disse, não é? Eu prefiro errar com a igreja a acertar fora dela. A obediência benfazeja, a obediência interior, ela nos leva a essa graça. Dentro dessa dimensão comportamental, que toca a santidade da nossa vida, que toca a nossa obediência, nós temos a dimensão de uma humildade entranhada. A humildade de São Paulo aos Filipenses, que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. Nós somos chamados a olharmos uns para os outros e reconhecer a superioridade do outro em relação a mim. Santo Agostinho, certa vez, disse assim: não há caminho mais excelente que o do amor. Santo Agostinho estava certo? Sim ou não? Há outro caminho mais excelente, mais perfeito que o do amor? Não. Mas Santo Agostinho continuou: não há caminho mais excelente que o do amor. Concordamos contigo, Santo Doutor. E ele continua dizendo, vírgula, mas por ele só transitam os humildes. Só vai, só volta, só caminha no amor aquele que é humilde. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu do seu ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Esse é o serviço cristão, onde a gente se esvazia de nós mesmos, onde nós dizemos: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Nós manifestamos a nossa vontade a Deus, mas, contudo, não seja feita a minha, mas a vossa vontade. Não podemos dizer que amamos se não nos curvamos
se não vivemos a dimensão da humildade, não há amor sem humildade. Não há quem transite no amor, não há quem caminhe no amor, se não for capaz de se abaixar. Deus viveu a kenosis, o abaixamento, o rebaixamento. Ele veio até nós, Ele se abaixou até a humanidade, para olhar nos nossos olhos e nos amar. Não há amor sem humildade. A quinta dimensão é a dimensão comunitária, que é da vivência em comunidade. O documento 105 da CNBB diz assim no número 151: a igreja é a imagem terrena da Santíssima Trindade. Assim como Deus é um só na diversidade das três pessoas, também a igreja é unidade na diversidade. A igreja é a imagem terrena da Santíssima. Oi, gente. A igreja é a imagem terrena da imagem de Deus, rosto de Deus no mundo. Mas a Santíssima Trindade é a perfeita comunidade. Não há igreja sem comunidade. Até Deus quis ser comunidade. E por vezes nós queremos viver apartados da relação comunitária, da vivência com os outros. Assim como Deus é um só na diversidade das três pessoas, também a igreja é unidade na diversidade. E aí nós somos chamados a viver a dimensão de compreender que quando nós realmente mergulhamos na interministerialidade, ou seja, na cooperação mútua, na interdependência uns dos outros, nós vivemos a dimensão comunitária. Vamos dizer melhor esse trecho. Quando eu penso único e exclusivamente no meu ministério, no ministério que Deus me deu, e o coordenador, muitas vezes, não sei se Fred vive isso aqui na Bahia, mas lá no Distrito Federal tem hora que eu vivo isso. 2 irmãos podem me ajudar aqui? Alguém? 2 pessoas? Vem, gente. Só tem uma? Tem mais uma? Eu não sei se vocês vivem isso, mas pode ficar aqui uma do meu lado, de um lado, outra do outro? Aqui. Como é que é o seu nome? Fabiana. Sou de Ribeira do Pombal, Diocese Paulo Afonso. Obrigada. E a? Jace. De onde? Daqui de Feira de Santana. Muito bem. Então elas vão me ajudar a mostrar para vocês o que talvez alguns de vocês vivem ou sentem. Quando que a Fabiana, qual que é o seu ministério? Pregação. E a Jace? Ótimo. 2 ministérios distintos. Quando eu penso única e exclusivamente no meu ministério de pregação, tudo que eu penso é em favor da pregação ou em favor da música. E aí o coordenador fica assim, ó, no meio. Segura aqui na minha mão. Você me ajuda aqui, irmão? Que eu vou ter que desocupar a outra mão, não é? Pode ficar aqui na minha frente, põe o microfone para mim. Vai me ajudar. Você vai puxar para um lado e você vai puxar para o outro, tá bom? Com toda a força. E o coordenador fica muitas vezes no meio dos ministérios, né? E aí a pregação puxa para um lado, a música puxa para o outro, e o coordenador fica no meio, porque cada um está pensando em si. Não há uma cooperação. E aí, irmão, não tem que dar conta muito tempo disso. Obrigada. Não tem quem dar conta. Quando nós somos chamados a viver a interministerialidade, é pararmos de pensar só na pregação, é pararmos de pensar só na música, mas é juntos, cooperando, entendermos a nossa missão.
Como o corpo de Cristo, se um puxa para o lado, outro puxa para o outro, a gente não sai do lugar, a gente acaba cedendo pela força daquele que nos puxa. E aí nós somos chamados a essa dimensão de cooperação mútua dentro dessa dimensão comunitária. E também a dimensão da ministerialidade orgânica, que é a unidade de visão, a concentração dos esforços para atingir o nosso objetivo. Se nós não unirmos os nossos esforços, nós não iremos a lugar nenhum. Ah, mas o ministério de pregação é mais importante porque não tem reunião de oração sem pregação. Ah, mas o ministério de música é o mais importante porque se não tiver músico, a reunião de oração não é a mesma coisa. A importância do nosso servir a Deus não está na função que nós ocupamos, mas está na graça que nos foi conferida diante do chamado que Deus nos fez. Independente da função que ocupemos, nós somos chamados a uma cooperação mútua, a uma unidade de visão, para que nós possamos cumprir a missão que Deus nos dá. E isso passa pela dimensão da obediência, passa pela dimensão da humildade, porque eu vou ter que ceder, eu vou ter que obedecer, eu não vou poder puxar para um lado e o outro para o outro, porque senão nós não chegaremos a lugar algum. A sexta dimensão e penúltima é a dimensão esponsal, que vem da experiência de esposos. O serviço a Deus requer de nós um alto grau de comprometimento. A alegria de servir a Deus deve ser maior do que qualquer miséria humana, do que qualquer barreira, do que qualquer decepção. São Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 11, ele disse assim: não relaxeis o vosso zelo, sede fervorosos de espírito, servi ao Senhor, sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. A nossa relação esponsal com o Senhor deve nos levar a um serviço que não cede por causa das nossas misérias humanas. Se nós servirmos a Deus porque somos perfeitos, certamente um dia nós deixaremos de servi-lo, porque reconheceremos que somos imperfeitos. Se nós servirmos a Deus por causa de um, por causa de outro, por causa do outro, uma hora a gente vai deixar de servir. O nosso serviço a Deus precisa viver essa dimensão esponsal, de entrega, de entender que acima das barreiras, das misérias, na saúde, na doença, em toda e qualquer situação, nós serviremos a Deus com alegria, sem relaxar do nosso zelo, porque Ele fez conosco uma aliança. Não foi assim que nos disse a palavra? Gênesis capítulo 17, versículo 7 ao 9. Faço aliança contigo e tua posteridade, uma aliança eterna, de geração em geração, para que eu seja o teu Deus e o Deus de tua posteridade. Deus disse ainda a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e tua posteridade nas gerações futuras. Quando Deus nos escolheu, chamou, capacitou e enviou, Ele enviou numa relação de amor, numa relação esponsal. E essa relação de amor nos leva à última dimensão que nós vamos abordar nessa pregação. A dimensão mandamental, que vem dos mandamentos. Nos evangelhos, de modo especial ali em São Mateus, no capítulo 22, versículo 40, quando Jesus é indagado sobre a lei, ele fala assim àquele que o indaga:
Versículo 34 do capítulo 23 de São Mateus. Sabendo os fariseus que Jesus reduzia o silêncio dos saduceus, reuniram-se e um deles, doutor da lei, fez essa pergunta para pô-lo à prova: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior mandamento e o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Nesses dois mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Mas eu não sou capaz de viver toda a lei de Deus, todos os mandamentos, eu não conheço em profundidade, eu nunca conhecerei todos os ensinamentos de Deus. Nesses dois mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Essa é a última relação que nós falamos aqui, a relação mandamental, do amor a Deus, mas também de um amor que se testifica no amor ao próximo. Santo Agostinho, certa vez, disse assim: ama e faze o que quiseres. Se calares, calarás com amor. Se gritares, gritarás com amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoares, perdoarás com amor. Se tiveres o amor enraizado em ti, nenhuma coisa, senão o amor, serão os teus frutos. Ama e faze o que quiseres. Ama e não há nada que nós não possamos fazer, se nós estivermos pautados no amor, enraizados no amor. A obra de evangelização nos diz a Evangelho Nuntiante, que a obra de evangelização pressupõe no evangelizador o amor fraterno, sempre crescente para com aqueles que evangelizam. Eu vou concluir testemunhando para vocês um pouco da minha fraqueza, mas da grandeza de Deus. Eu sou muito medrosa. E eu tenho dificuldade de me desinstalar, muitas vezes, por essa fragilidade minha. E eu prefiro ficar lá no Distrito Federal, lá no meu retângulozinho, por limites humanos. E no ano passado, inúmeros lugares, porque às vezes a gente não conhece, né? Os formadores, os pregadores, e Deus não nos mostra quem a gente não conhece. E por conta de uma pregação no ENF, eu comecei a receber um monte de pedidos para ir a um monte de lugares. E eu falava para o Senhor: Senhor, essa não é a vida que eu quero para mim. É muito exigente para minha humanidade isso. Mas, como o calendário da RCCDF já estava pronto, eu tinha respostas a muitos convites, porque quase todos eles chocavam com algum compromisso que eu tinha com a RCCDF. Mas aí, ao longo do tempo, o Senhor foi me mostrando
que eu precisava de uma conversão sincera a esse respeito. E o Senhor me levou a pedir que Ele me colocasse em meu coração um amor verdadeiro para me desinstalar da minha realidade. E quando eu rezava por vocês, eu falava: Senhor, me dá por aqueles irmãos esse amor do qual fala a Evangelho Nuntiante. Um amor fraterno e sempre crescente, que me leve a me desinstalar, para que eu possa ir lá por amor a Ti, sim, mas por amor aos meus irmãos, para que aí eu possa fazer qualquer coisa, porque eu farei no amor. E nos últimos dias, de um modo muito especial, o Senhor me levava a refletir numa palavra de São João da Cruz, quando ele disse assim: no entardecer de nossa vida, seremos julgados sobre o amor. Ah, Senhor, mas já faz quase 20 anos que eu te sirvo nesse movimento. No entardecer da sua vida, você será julgada sobre o amor. O amor com o qual você coordenou o grupo de oração. O amor com o qual você coordenou a diocese. O amor com o qual você compôs o núcleo de serviço. O amor com o qual você coordenou. O amor com o qual você limpou. O amor com o qual você se desinstalou. Porque tudo passará. Todos os dons, os ministérios, tudo vai passar. E restará apenas o amor. O amor com o qual fizemos todas as coisas. E se o motivo de estarmos aqui não for o amor, a nossa estada é vazia. A nossa estada é estéril. A nossa estada não produz frutos, porque não estamos no amor. Retornando a Santo Agostinho: se estiveres no amor, se tiveres o amor enraizado em ti, nenhuma coisa senão o amor serão teus frutos. Concluo dizendo uma palavra de Watchman Nee em um livro sobre autoridade espiritual, que ele disse assim: não é o princípio de cima para baixo que realiza a autoridade espiritual, mas a prática do amor. Homens temidos, apavorantes, produtores de dependência, criadores de escravos obedientes, são apenas diabos humanos exercendo o poder. Sobre eles não existe autoridade de Deus. A autoridade que procede de Deus, em todos os possíveis âmbitos da existência, se manifesta pelo amor. Cadê o seu núcleo de serviço? Fica de pé. Se você conseguir, junta-se aí com o seu núcleo. Se estiver muito longe, não vai não, fica aqui mesmo, deixa o outro vir. Mas se for possível, junta-se com seu irmão. Não precisa dizer coisa alguma, mas olhando para ele, contemos com a ajuda de São João da Cruz.
quanto tempo você serve a Deus? O serviço cristão é ser um outro Cristo. No entardecer do nosso sim, no entardecer do nosso serviço, seremos julgados sobre o amor. Abre os seus olhos, olha para esses irmãos. No entardecer da vida e do servir, seremos julgados sobre o amor. Abraçado ou unido ou de mãos dadas a esse irmão, peçamos ao Senhor: dá-me, Senhor, um serviço cristão autêntico, que se pauta no amor. Vai fazendo a sua oração. Não há serviço autêntico, cristão, se não for pautado no amor. Leva-nos, Senhor, diante de todas essas dimensões que nós aqui refletimos, a revisitar o nosso serviço, a verificarmos, meu Deus, o quanto o nosso serviço verdadeiramente é cristão, o quanto o nosso serviço verdadeiramente está pautado no amor. Leva-nos, Senhor, no entardecer da nossa vida, a não nos faltar amor, para que não nos falte a essência do nosso sim, a essência do nosso serviço, Senhor. Vai pedindo a graça do Espírito, vai pedindo que o Espírito coopere contigo nessa hora, para que Deus nos leve muito além do que fomos capazes de ir até aqui, para que Deus nos faça avançar num serviço verdadeiramente cristão, autenticamente cristão, para que Deus possa ir delineando todas as dimensões do nosso servir, que o Espírito delinee as dimensões que aqui nós refletimos, oramos, partilhamos. Vem, amado Espírito Santo, ajudador divino, vem em nosso favor, ajuda-nos, ó amado, nessa hora, forja-nos, forma-nos, transforma-nos, ó Deus, transforma-nos, ó amor, transforma-nos na Tua presença, para que nada que nós façamos seja estéril, vazio, mas seja substancial, mas seja autêntico pela Tua graça em nós. Dá-nos, Senhor, a dimensão de avançar, a graça de avançar na dimensão do serviço cristão verdadeiro, com todas essas palavras que o Senhor nos disse, Senhor. Peça a Jesus que capacite você para ir além, muito mais além. Ensina-me a amar, Jesus, porque eu não sei amar. Ensina-me, Senhor, como eu devo amar, porque eu não sei amar. E faça esta oração cantando, mas tomando consciência de que Deus pode se servir disso para te ajudar a amar. Diga: vem Espírito, vem Espírito,
Vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. É o Espírito que forja um serviço verdadeiramente cristão. Então clama, vem Espírito, com toda a força da tua alma. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. E faça a tua prece dizendo: eu quero amar, Senhor. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Uma vez mais, eu quero amar, eu quero ser, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais. Solta a mão do teu irmão e diz: vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Diga: sozinho não posso mais, sozinho eu não posso mais, não posso mais, não posso mais. Só você canta: eu quero amar, eu quero ser. Fecha os teus olhos, põe a mão no teu coração e diz mais uma vez isso para Jesus: eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso, sozinho eu não posso, sozinho eu não posso mais viver. Amém? Glória a Deus por derramar sobre nós o seu amor. Quem crê aí que foi inundado pelo amor, diga